E passam agora 10 minutos das 15 horas, aqui hora local em Paris. Esta terça-feira teremos, como é habitual, o nosso Magazine Ciência, hoje sobre a missão DART que colidiu com o asteroide na semana passada. Mas para já vamos ouvir o convidado de Catarina Falcão, ela que nos fala deste dia em que Moçambique assinala 30 anos dos Acordos de Paz de 1992. Convidado. Moçambique celebra hoje os 30 anos dos Acordos de Paz de 1992, que puseram termo à guerra civil no país. Uma paz que não existe atualmente em Moçambique, com Edson Cortés, diretor executivo do Centro de Integridade Pública, a relatar que só um tolo acreditaria na paz num país assolado por ataques terroristas, que já se estendem para além de Cabo Delgado, e numa altura em que o presidente Filipe Nyusi parece estar a preparar um terceiro mandato como chefe de Estado moçambicano. Sou um tolo, ignorante ou patético, diria que a paz é Moçambique. É claro que Moçambique é um país que está em guerra. O Estado moçambicano nunca assumiu isso, porque não lhe convém assumir, mas Moçambique está em guerra. Temos 1 milhão de moçambicanos que estão deslocados, não vivem nas suas terras, fugiram e precisam de ajuda alimentar externa para poderem sobreviver no seu dia a dia. Então Moçambique não está em paz. Estamos já a celebrar o dia da assinatura dos acordos de paz da Guerra dos 16 anos, mas o país não está em paz. Na sua perspectiva, por que é que o governo tem dificuldade em aceitar que está em guerra? Até porque neste momento o terrorismo está a expandir-se para outras províncias, fora de Cabo Delgado. Não sei, deve ser uma estratégia errada de comunicação com os moçambicanos, se é que necessariamente este governo comunica com o seu povo, aqueles que supostamente elegeram, porque se o fizesse, diria exatamente o que está a acontecer e não falar nas entrelinhas o que está a acontecer no norte de Moçambique. O que podemos ver é que um conflito que estava localizado até 1 ano, 2 anos, havia uma previsibilidade de que estavam as zonas de conflito. Hoje em dia o conflito já não há essa previsibilidade. Então temos os ataques no sul da província de Cabo Delgado e a norte da província de Nampula. Ninguém pode prever quando é que esses ataques irão acontecer e o governo de Moçambique tenta tapar o sol com a peneira, incitando as populações a regressar às suas zonas de origem, dizendo que a situação está controlada. Algo que no terreno vê-se que não está. Então, não entendo qual é a lógica disso. Provavelmente seria para dar a impressão de que tudo está bem e garantir que a Total, que exige que haja o retorno das populações seja um indicador de que a situação esteja melhor no terreno para que a Total volte. Eventualmente seja isso que o governo esteja a tentar passar, porque dizendo que está fora de controle ou há outros focos de violência armada seria assumir que não tem a situação sob controle e eventualmente estar numa situação desvantajosa para negociar o retorno da Total Energy às suas atividades para a exploração do gás da bacia de Rovuma. Podemos então falar num género de paz podre para iludir os investidores estrangeiros? Acho que não é iludir. Eles também não são nenhum tolos e sabem muito bem o que está acontecendo no terreno. Ainda recentemente publicamos um artigo a mostrar que por parte da Total há todo interesse neste momento em explorar o gás da bacia de Rovuma. Tendo em conta a crise energética mundial e a necessidade que os ocidentais têm de diversificar as suas fontes de fornecimento de gás, Moçambique torna-se um país viável, porque retira-se o peso que tem a Rússia no fornecimento de gás ao Ocidente. É uma nova fonte num país com um Estado fraco, líderes corruptos, que a todo custo vão tentar fazer o seu pé de meia e veem no gás uma grande oportunidade para fazer. Então é uma combinação perfeita entre interesses de multinacionais que atuam em outros cenários e onde não têm escrúpulos, não seria em Moçambique que iriam mudar isso. Os acordos de paz em Moçambique deixaram um panorama político bipolarizado, ou seja, há 2 partidos, 2 grandes partidos, a Renamo, a Frelimo. Tem alguma ideia de se Moçambique conseguirá ultrapassar esta dicotomia nos próximos anos, ou neste momento estas 2 forças, especialmente a Frelimo, dominam completamente o país? Eu acho que é chegado o momento dos moçambicanos, dos cidadãos moçambicanos,
perceber que estes dois partidos não lhes vão levar a lado nenhum. São um vazio total de ideias. É só gente que está interessada em si e nos benefícios que podem ter ao controlarem os partidos e ao controlarem o Estado. Então são forças políticas que dali não vejo a médio prazo nenhum tipo de visão estratégica para o país. E cabe aos moçambicanos deixarem de ter ilusões e constituírem-se em grupos de cidadãos e tentarem ver se criarem novas forças políticas que ofereçam a Moçambique uma visão estratégica do que este país pode e deve ser nos próximos anos. Porque com a Frelimo e a Renamo está visto que, sinceramente, não se pode contar. É mesmo uma completa desilusão. Especula-se muito sobre a possibilidade de um terceiro mandato de Filipe Nyusi. Isso levaria a uma alteração da Constituição, claro, antes de poder ser efetivo. Ele apresentar-se como candidato e ter sido eleito novamente líder da Frelimo são indicações de que isso pode acontecer? Eu acho que essa não é uma indicação clara que isso possa acontecer, porque é normal no Congresso o líder da Frelimo voltar a ser reeleito antes que seja indicado o novo candidato. Porém, para mim, há sinais que mostram que pode, mais do que algumas pessoas dentro da Frelimo possam imaginar, Nyusi pode fazer o terceiro mandato. Que sinais são esses? E para mim, os sinais mais evidentes é, o sistema de check and balance dentro do partido que existia nos tempos de Joaquim Chissano e de Armando Guebuza, essas pessoas já não existem. Estão idosas ou morreram, ou então já estão fora da política ativa. E depois de tirar da jogada os grandes patrões ou os velhos da Frelimo que na altura impediam-se que houvesse um big man dentro do partido e que controlasse o partido. Se tirando esses da jogada, quando olha-se para o partido e o que é hoje, vê-se que é tudo gente que está ao mesmo nível do presidente Nyusi, com o agravante de todos olharem para o seu umbigo e não terem uma perspectiva nacionalista ou ideias progressivas para o país. E, acima de tudo, não têm controle nem do exército, nem da polícia. E o presidente Nyusi tem. E a Frelimo também tem um histórico de matanças, de assassinatos. Não é que seja uma força política imaculada nesse aspecto. Tendo em conta isto, quer dizer que o partido não tem gente que possa se confrontar a Nyusi. O segundo aspecto é o facto de Moçambique ter forças estrangeiras a operarem dentro do país. As forças da SADC. As forças da SADC, mas principalmente as forças de Ruanda. Ninguém sabe quais são os pactos que foram feitos entre o governo liderado pelo presidente Nyusi e essas forças. E acredito que nem mesmo as pessoas dentro do partido Frelimo. Deve ser um círculo muito próximo do presidente que sabe o que aconteceu. Aliado a isso, há interesses de grandes multinacionais e internacionais na exploração de gás, num contexto de um presidente que cede a quase tudo e que não tem a força de negociação com essas multinacionais em um país com um Estado bastante fraco. Então, essas multinacionais também podem ter interesses e o regime de Ruanda que está aqui tirar benefícios por isso também pode ter interesses muito grandes que Nyusi se mantenha. Um terceiro aspecto, Nyusi como presidente esticou bastante a corda. Isso quer dizer o quê? Nyusi mandou prender o filho do antigo presidente, ligado no caso das dívidas ocultas. Eu digo mandou prender porque em Moçambique ninguém vai conseguir convencer que as prisões dos indivíduos ligados ao escândalo das dívidas ocultas foram simplesmente prisões por causa de provas, evidências que foram da ligação desses indivíduos a esse crime. Não. Por mais que sujo que a pessoa esteja, se não o judiciário não tem força suficiente para deter ninguém sem que o executivo diga sim e tenha o aval do executivo. Isso é Moçambique. Então, o presidente Nyusi mandou prender, através da Procuradoria-Geral da República, o filho do presidente Guebuza, num escândalo em que ele nunca conseguiu nos provar que sai de lá imaculado. Tendo dito isto, na eventualidade dele sair do poder, ele também pode ficar em maus lençóis nesse mesmo escândalo. Para tal, a única forma de evitar isso
como não mudam a Constituição de modo a que haja separação efetiva de poder, a única forma de controlar isso é continuar no poder, para a sua própria segurança. Então, é muito provável que ele tenha todo o interesse e consiga viabilizar o terceiro mandato. Ouvimos Edson Cortés, diretor executivo do Centro de Integridade Pública, que no aniversário dos Acordos de Paz de Moçambique lembra que os interesses privados e de uma elite política corrupta estão a atrasar o país e a prejudicar o seu desenvolvimento.